Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Estou aqui no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, e aqui no capítulo 6, versículo 17, está escrito: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, aqui está acrescentando uma conclusão ao que ele afirmou anteriormente. Ele tinha afirmado que nada se podia contra a verdade, senão a favor da verdade. E que em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, e sim ser nova criatura. E aqui ele acrescenta: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo disse que tinha levado 5 quarentenas de açoite menos 1, ou seja, 39 chibatadas vezes 5. E o apóstolo Paulo aqui estavam molestando a ele. Então ele acrescentou este pedido ou esta ordem: ninguém me moleste, porque o apóstolo Paulo estava sendo deixado para trás. A pregação do apóstolo, na realidade, estavam trocando ele por falsos apóstolos e trocando um evangelho que ele tinha pregado, o evangelho que ele tinha pregado, por um evangelho que os falsos apóstolos estavam afirmando ser um novo evangelho. Então o apóstolo Paulo disse que aqueles que estivessem afirmando esse novo evangelho fossem anátemas. E até mesmo se um anjo de Deus viesse pregando também um novo evangelho, será considerado anátema. Então, quanto ao mais, ninguém me moleste. Ou seja, o apóstolo Paulo afirma a sua autoridade, afirma o seu ministério, afirma o evangelho que ele recebeu da parte de Cristo por uma revelação do alto nesta carta aos Gálatas. E ele diz: quanto ao mais, depois de tudo isto, depois de afirmar e autentificar o que ele tinha recebido do próprio Cristo através de uma revelação, ele diz: ninguém me moleste, ou seja, ninguém me maltrate, ninguém me importune, ninguém me perturbe, ninguém me inquiete. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que está concluído o que eu disse, está definitivamente autentificado o que eu disse. O que eu disse é o puro evangelho, a pura autoridade do alto, porque veio do próprio Cristo. Eu aprendi através das Escrituras e do próprio Cristo o que eu estou ensinando a vocês, Gálatas. Então, quanto ao mais, ninguém me moleste. Depois ele continua o versículo do capítulo 6 de Gálatas, versículo 17, que eu estou lendo: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então ele diz o porquê não se deve molestá-lo, porque ele traz no corpo as marcas de Jesus, ou seja, ele, com as suas marcas que ele tinha no seu corpo, as marcas que ele afirma que são semelhantes às de Jesus, das chibatadas que Jesus também levou, ele tem autoridade para mostrar que ele se entregou por esse evangelho, que ele não afirmou um evangelho somente por ocasião, mas sim porque ele tem a pura certeza e tem a pura entrega, a total entrega por esse evangelho. Então eu trago no corpo as marcas de Jesus. E essas marcas autentificavam o que ele disse. Ele não era somente um evangelho de palavra ou de língua, mas era um evangelho de fato e de verdade. Então é isso, meus irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 17. O apóstolo Paulo afirma a sua autoridade e esse pedido que ele faz, essa ordem: não, ninguém me moleste, ninguém me importune, ninguém me perturbe, porque eu tenho as marcas que autentificam o que eu digo, as marcas de Jesus. Então, Deus abençoe a vocês, que nós possamos também autentificar com a nossa vida cristã esse evangelho, que esse evangelho é o verdadeiro, é o que recebemos do alto, o evangelho da salvação pela fé
em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós nos esforçamos dia a dia para não desqualificá-lo, mas sim para exaltá-lo, manifestá-lo aos homens. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a nossa vida, a vida de cada um que está aí, e que o Evangelho seja exaltado para sempre em nossa vida, todos os dias da nossa vida. Amém.